Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, apesar aí da distância, apesar do distanciamento social. A gente vai continuar os nossos estudos por este meio, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas via internet e, inclusive, as aulas que postei, né, acerca dos nossos estudos literários. Bom, na aula anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre o Barroco. E falei para vocês que essa escola literária ela tem como foco principal trabalhar o paradoxo. E esse paradoxo, ele... Muito bem, pessoal. A gente vai estar agora retomando os nossos estudos de literatura brasileira. E na última aula eu trouxe para vocês aí um pouquinho sobre o Barroco, que é uma das primeiras manifestações literárias do nosso Brasil. E como eu falei, o Barroco ele é uma escola que trabalha muito a questão do paradoxo, né? Principalmente a mentalidade que estava presente na época, que era justamente a divisão de valores cristãos e valores racionais, certo? Os valores cristãos promovidos pela pelo movimento de Contra-Reforma, né, uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, e a racionalidade, né, esse desligamento da religião, promovido pelos pensamentos renascentistas predominantes na época, e que já apontavam para uma base mais iluminista da realidade. Okay? Nesse sentido, o Barroco acaba sendo uma arte que contempla os contrastes mesmo, tanto em relação aos seus assuntos quanto em relação às suas técnicas. Né? Então, você tem assuntos religiosos e assuntos mais voltados aos prazeres, porque os prazeres carnais, a paixão, o amor, enfim. Porque o pensamento da época era assim, o homem era assim na sua época. Ele não sabia se ele poderia ser alguém mais antropocentrista, mais voltado para os seus prazeres, mais voltado para suas próprias convicções, ou ele seria alguém teocêntrico, né, que já mais voltado para a religião, principalmente a religião católica, certo? E também esse paradoxo ele vai estar presente justamente nas expressões artísticas, como no caso da pintura, lembra lá do claro e escuro? Ou ainda colocando essa confusão toda na própria construção literária, né? Era difícil de compreender um poema barroco, por exemplo, né? Devido às diversas inversões de sintaxe, a palavras, termos muito difíceis, né, de serem compreendidos. E aí acaba que foi uma produção literária que se afastava muito, mantinha um afastamento muito grande assim dos seus leitores, dos seus consumidores, justamente pela questão da sua semântica, do seu significado, certo? E aí surgem os Árcades, que vão protestar contra tudo isso. Eles vão fazer uma literatura, digamos assim, mais simples, voltando para o clássico, ok? E tentando comunicar melhor, certo? Tentando cortar aquilo que não era aproveitável do barroco e tentando fazer uma literatura mais precisa, ainda não muito conectada à realidade, certo? Mas com uma literatura mais enxuta, digamos assim. Vamos lá. As manifestações artísticas do século XVIII, o arcadismo, ou chamado também de neoclassicismo, refletem a ideologia da classe aristocrática em decadência e da alta burguesia, que era a classe social que vinha surgindo aí, né, economicamente, e que buscava também reafirmação.
na sua contemporaneidade. E essa burguesia estava insatisfeita com o absolutismo real, com a forma de governo dos reis, que também acabou por trazer várias crises no mundo todo, né, inclusive na França, e estavam insatisfeitos também com a pesada solenidade do barroco, com as formas sociais de convivência rígidas, artificiais e complicadas. As mudanças estéticas terão por base uma revolução filosófica, o iluminismo. Bom, o iluminismo aqui, falando rapidamente, ele é uma corrente filosófica que acaba influenciando toda todo o século XVIII, o século XIX, e é uma forma de pensamento que prioriza a racionalidade, muito mais, na verdade, a autonomia de pensamento, certo? A base do iluminismo é isso, a racionalidade, a autonomia de pensamento, a luz, certo? A luz seria a ciência, a luz seria a razão, ok? Isso em lugar das respostas promulgadas e divulgadas pelo medievalismo, pela mente medieval, certo? Então aqui você tem um homem que ele pensa por si mesmo e ele está desligado de Deus, certo? Ele está desligado de Deus, ele está buscando suas próprias questões, correto? Buscando responder às suas próprias questões, certo? Esse pensamento filosófico ele vai fazer com que uma série de revoluções acabem surgindo. E uma revolução que é muito simbólica aqui do pensamento iluminista é justamente a Revolução Francesa, voltado para os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Igualdade, fraternidade e liberdade. Né? Muito bem. Então, esse movimento filosófico e essa Revolução Francesa, né, eles vão também inspirar outros movimentos, como no caso da independência dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, uma série de revoltas como o próprio uma série de revoltas como a própria Inconfidência Mineira, ok? Vocês lembram lá de Tiradentes, né, que é o grande mártir da Inconfidência Mineira, que é, na verdade, uma figura que, em seu tempo, ficou esquecida. E depois, né, lá no século XIX, já ele é resgatado, porque ele é resgatado e trazido como o símbolo da República, certo? O símbolo da República. Então é por isso que muitas vezes a gente olha para o Tiradentes, né, e vê lá os retratos ali de Tiradentes e a gente vê ele como um Cristo, né? Como uma espécie de Cristo mesmo, a imagem de Cristo, né? O seu cabelo longo, a sua barba grande. Então ele foi redescoberto e redesenhado, reconfigurado, ressignificado como um mártir, como um salvador, ok? E alguém que já dava os primeiros passos para que se tivesse a República Brasileira, ok? Mas isso daí é mais para frente, tá? Mas essa figura do Tiradentes, juntamente com a Inconfidência Mineira, ela é importante aqui porque os poetas árcades brasileiros eles vão ser inconfidentes, certo? Eles vão ser inconfidentes. Muito bem. É importante a gente falar também aqui que nesse período a gente está vivendo o período do ouro mesmo, né? Então, Minas Gerais é o grande centro aqui do Brasil, certo? E, ok. E aí também passando por crises políticas, né? E aí esses burgueses, esses artistas, eles vão começar a refletir a realidade aqui de Minas Gerais e aí questionar.
certo? E participar ativamente, né, das revoltas políticas. Muito bem. Então, o iluminismo tem esse papel primordial aí nesse período. Por oposição ao século anterior, o século XVII, procura-se no século XVIII simplificar a arte. No caso, quando se fala de arte aqui, você está falando de música, está falando de literatura, está falando da arquitetura, está falando da pintura, certo? E todas essas artes aí precisavam ser mais limpas, mais clean, ok? E, e elas precisavam ser dominadas pela razão, pela imitação dos clássicos, por isso o neoclassicismo, se voltar à cultura greco-romana e a aproximação com a natureza, e a valorização das atividades galantes dos frequentadores dos salões da nobreza europeia, certo? Então, de certa forma, seria uma arte aí que atendia às expectativas dos burgueses, né? Ainda não se fala aqui de uma arte burguesa, mas de algo que os satisfizesse. Muito bem. Aqui são os dois filósofos, né, iluministas que estão expostos aí para vocês. Ok. Na pintura e na escultura, nós temos a recorrência de temas como os temas clássicos, né, romanos e gregos, da mitologia romana e grega. As figuras, geralmente, elas são vistas de longe, elas retratam momentos históricos, ok? As expressões geralmente são frias, equilibradas, são neutras, certo? Muito diferente do que a gente observa, por exemplo, ali no O Grito, né? Aquela imagem, aquela pintura expressionista. Você tem uma expressão ali espantada, né? Aqui não, aqui as imagens, aqui a expressão é muito sóbria, correto? E você tem equilíbrio na distribuição dos elementos, um maior comprometimento aí com as formas e com a imitação mesmo da realidade, a imitação da natureza, certo? Aqui nós temos o quadro O Rapto das Sabinas, de Jacques David, 1796. Vamos lá. O nome dessa escola é uma referência à Arcádia, região bucólica do Peloponeso, na Grécia, tida como ideal de inspiração poética, certo? A Arcádia, ela era o lugar onde o poeta iria para buscar inspiração, e ele contemplava ali a presença dos deuses, ele contemplava ali a presença do amor, e ele poderia estar em contato constante com a natureza. É justamente essa imagem aí que vai ser buscada pelos Arcades, ok? Bom, a gente tem algumas frases chaves do arcadismo, aqui está um pouquinho confuso, desculpa, e aí exponho aqui para vocês agora, tá? Uma das principais características árcades é a herança da cultura clássica, greco-latina e renascentista. Alguns preceitos latinos que inspiraram os escritores árcades são, primeiramente, inutilia truncate, ou seja, eliminar o inútil, tirar aquilo que é inútil. Isso é uma resposta ao movimento barroco, ou seja, tudo aquilo que é pertencente ao barroco, aos exageros barrocos, é retirado aqui. Não é necessário. Então, aquela inversão de sintaxe, aquela linguagem estritamente academicista e tudo mais, né? Eles vão tirar. É inútil, certo? Food Urban já é mais voltado aqui para as ideias mesmo que a gente vai contemplar nesses textos. Seria a fuga da cidade, a fuga do urbano, da urbanidade, certo? Então, o eu lírico, não o poeta, certo? É importante a gente separar isso. O eu lírico desses poemas, ele vai ver que a cidade ela é muito tóxica, né? Então ele vai querer sair da cidade, certo? Ela é um lugar hostil, certo? Todo o processo todo o processo de urbanização da cidade, digamos assim, ele é hostil, ele é tóxico. Então é preciso sair dessa cidade, certo?
A cidade, ela não serve de inspiração para o amor, ela não serve de inspiração para a poesia, certo? Então, é preciso se buscar um lugar ameno, o locus amoenus, ok? Seria o campo, o ambiente bucólico. É o ideal para o homem estar em contato com a natureza, com o amor e com a poesia. É esse o lugar que se busca. Esse é o lugar perfeito, certo? Também eles vão falar um pouco sobre aí o carpe diem. O carpe diem ele está presente no barroco, que seria aproveitar os prazeres, certo? Ou ainda, aproveitar o dia, colher o dia, ou se dar aos prazeres da vida, sem a preocupação com o amanhã, certo? E aí, aqui a gente tem várias conotações, né? Não só a alegria pura, mas também um lado da sensualidade, um lado do sem se preocupar com o pecado e tudo mais, tá? Então, tem essa questão também, ok? E a aura mediocritas. Mediocritas. No caso, seria um homem, uma alma mediana, que ela não busca viver a vida, né, tendo muito, com riquezas, ok? É uma alma equilibrada, é um medíocre aqui, no caso, nem para mais, nem para menos, ele está ali na média, certo? Então, era preciso dessa tranquilidade, ok? É importante a gente falar uma coisa, pessoal, que esses homens, eles defendiam isso, mas eles ainda estavam na cidade, entendeu? Então, tudo isso aqui é muito assim do plano ideal. Algumas características aí. O movimento Arcade foi fortemente influenciado pela cultura greco-latina, como eu já falei, e renascentista. A clareza e a harmonia nos temas e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa do barroco. As antíteses e paradoxos do homem do século XVII passaram a dar lugar ao sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Certo? Professor, mas onde é que vai aparecer essa racionalidade aqui? É justamente nessa volta aos clássicos. Lembra que a cultura grega, todas as vezes que se fala de antropocentrismo, a gente vai dizer que a cultura grega é a cultura ideal, certo? Ela é a cultura ideal, porque ali você tem a filosofia, né, o valor à filosofia, o valor das descobertas, okay, do homem. Você tem uma cultura que, embora seja politeísta, esses deuses eles são sombra do homem, eles têm traços do homem, ok? Então o homem está no centro ali na cultura grega. Então eles sempre vão olhar para a cultura grega como essa cultura ideal que salva o homem da sua insignificância, alguma coisa assim, certo? Bom, vamos lá. Uma outra característica é o pastoralismo e o bucolismo. O pastoralismo a gente vai ver nos pseudônimos que eles criam, certo? Pseudônimos pseudônimos de pastores gregos ou romanos, certo? E o bucolismo seria o valor do campo, o valor da vida no campo. Há também uma ausência de subjetividade, certo? Uma ausência de subjetividade. Por quê? A constante e obrigatória utilização de imagens clássicas tradicionais acaba sedimentando uma poesia despersonalizada, certo? Então, que se desliga do eu e adota uma forma pastoril. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ele é o Gloucester Saturnio. Esse aqui é o pseudônimo dele, certo? Tomás Antônio Gonzaga é Dirceu. Silva Alvarenga é o Sino Palmireno. Esse daí é o pseudônimo dele. Basílio da Gama é Termindo Cipílio. Então, quando o poeta declara o seu amor à pastora, o faz de uma maneira elegante, discreta, exatamente porque as regras desse jogo exigem
o respeito à etiqueta afetiva. Assim, o seu amor pode ser apenas um fingimento, um artifício de imagens repetitivas e banalizadas, algo que é padrão, certo? Então, quando ele fala do amor, ele não fala do amor dele mesmo, né? Embora um dos autores, né, dediquem as suas obras a uma mulher mesmo, de fato, mas ao escrever para ela, ele se incorpora ali do pastor e reveste ela de pastora. Então, não é um eu mesmo, né? Não é um eu, ok? Trata-se de um eu lírico, certo? Ou seja, um sentimento fictício, criado. Pintam Marília os poetas a um menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o terno corpo despido e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Então, aqui a gente já vê o desenho aí do clássico, né? Primeiramente, o nome Marília, né? O nome Marília, certo? Então, essa Marília, ela tem a imagem aqui de uma guerreira, e aí as pessoas podem chamá-la de Cupido ou de amor, a deusa do amor, certo? Vamos lá. Alguns autores. Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em Mariana, é filho de um português, minerador. Ele estudou no colégio jesuíta, e aí se formou em Direito. Ele voltou para o Brasil e se estabeleceu em Vila Rica, exercendo a advocacia. Ele ocupou altos cargos na máquina burocrática colonial, e aí ele foi preso justamente pela sua participação na Inconfidência, ou seja, ele era um ativista, né, um ativista político aí. Ele era um dos mais ricos e poderosos da província quando ele é preso pela sua participação na Inconfidência. Deprimido e amedrontado, acabou suicidando-se na prisão. E aí as obras que ele deixa são as obras poéticas e justamente Vila Rica. Cláudio Manuel da Costa é um curioso caso de transição. Ele reconhece e admira os princípios estéticos do arcadismo, ok? Ao qual ele pretende se filiar agora que ele é contemporâneo, mas ele não vence as influências do barroco. No caso, as estruturas clássicas de Camões que marcaram a sua juventude intelectual. Racionalmente um arcade, emotivamente um barroco, conforme ele mesmo confessa no prólogo de obras. Bastará para te satisfazer lembrar-te que a maior parte destas obras foram compostas ou em Coimbra ou pouco depois, tempo em que Portugal apenas principiava a melhorar de gosto nas belas letras. É infelicidade confessar que vejo e aprovo melhor, mas sigo o contrário na execução. Então ele é um poeta que é classificado como arcade, mas com influências ainda barrocas. Vamos lá, soneto 22. Neste álamo sombrio, onde a escura noite produz a imagem do segredo, em que apenas distingue o próprio medo do feio assombro à hórrida figura, aqui onde não geme nem murmura Zéfiro, brando em fúnebre arvoredo, sentado sobre o tosco de penedo, chorava Fido a sua desventura, as lágrimas, a penha, enternecida, um rio fecundou, donde manava, dância mortal a cópia derretida. A natureza em ambos se mundava, abalava-se a penha comovida, Fido, estátua de dor, se congelava. Muito bem, percebam aí que esse poema ele tem assim uma áurea um tanto sombria, né? Esse Fido, no caso esse fiel, ele está aqui em um lugar sombrio, uma noite escura, né? E misteriosa, ok? E é um lugar onde nem o vento bate, ou no caso aqui Zéfiro seria um deus, né? Que nem esse deus aparece, certo? E aí ele está às lágrimas, ele está sofrendo, ok?
Aparece aqui a presença da natureza, essa natureza neste lugar que ela está muda, e aí a gente tem também a presença da penha, né? A penha aqui também se comovendo com ele, e ele é essa estátua de dor congelada a sofrer, certo? Ah, no caso, Zéfiro seria aqui a figura grega presente aqui nessa obra. Também temos Tomás Antônio Gonzaga, vocês podem conferir aí um pouquinho sobre ele, ok? Ele é um filho de um magistrado brasileiro, nasceu, no entanto, em Porto, em Portugal. A família retornou ao Brasil quando o menino contava 7 anos. Aqui estudou com os jesuítas na cidade da Bahia. E com 17 anos foi para Coimbra estudar direito. Por algum tempo exerceu a profissão de advogado em terras portuguesas, mas em 1782 foi nomeado ouvidor de Vila Rica. Ocupou altos cargos, tratou o casamento com Maria Joaquina Doroteia de Seixas, a futura Marília dos poemas. Ele tinha mais de 40 anos e ela era pouco mais do que uma adolescente. A detenção, será, pelo envolvimento na conjuração mineira, impediu o enlace. Ele ficou preso 3 anos numa prisão no Rio de Janeiro e depois foi condenado a 10 anos de degredo em Moçambique. Lá, se casou com a filha de um rico traficante de escravos e voltou a ocupar postos importantes na burocracia portuguesa. Morreu na África em 1810. Suas obras principais seriam justamente a Marília de Dirceu e as cartas chilenas. A Marília, no caso aqui a Maria Joaquina Doroteia, ela vai ser o grande amor da vida dele, para quem ele vai escrever os seus cantos, né, os seus poemas, certo? A Marília de Dirceu. Mesmo casado, ele ainda pensa em Marília, certo? E aí, Cartas Chilenas é uma obra de protesto. Então, aqui, falando um pouquinho sobre essas obras, né, dedicadas a Marília, são 23 liras, certo? São 23 liras dedicadas a Marília de Dirceu. Elas são autobiográficas dentro dos limites que as regras Árcades impõem à confissão pessoal. Isto é, o eu não deve expor nada além do permitido pelas convenções da época. Então, ele tem que ser o pastorzinho, ela tem que ser a pastorazinha. Assim, o pastor, que é o poeta, celebra em tom moderadamente apaixonado as graças da pastora Marília, que conquistou seu coração. Tu, Marília, agora vendo do amor, o lindo retrato contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua. Que Cupido é Deus suposto. Se há Cupido, é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Olha aí. O desejo da vida comum vai estar presente também nesse amor a Maria. Na verdade, o pastor Disseu é um pacato funcionário público que sonha com a tranquilidade do matrimônio, alheio a qualquer sobressalto, certo de que a domesticidade gratificará Marília. Por isso, ele trata de ressaltar a estabilidade de sua situação econômica. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal, e nele assisto, dá-me vinho, legume, frutas, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Então aqui ele se coloca como alguém, né, que tem uma vida comum, né? Alguém que está ali com o seu plantio, a sua casa simples, as suas ovelhinhas, ok? Alguns desvios sensuais vão estar presentes também nessa obra. Estando ligados às concepções rígidas do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga tende à generalização insossa dos sentimentos e ao amor comedido e discreto. Mas há vários momentos em Maria de Dirceu que indicam um desejo de confidência e onde aparecem atrevimentos eróticos surpreendentes. São momentos de emoção genuína. O poeta lembra que o tempo passa, que os anos e os corpos se entorpecem e convoca Marília para o carpe diem renascentista. Ornemos nossas testas com as flores
e façamos de feno um brando leito. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores, sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter. O tempo corre, para nós o tempo, que se passa, também, Marília, morre. Então esse amor, né, ele vai... E essa paixão mesmo, ela vai ser ambientada também na questão do campo, né? E embora ele tenha um amor fervoroso por essa moça, né, ele pelas suas convenções e querendo trabalhar o marketing, ele vai adaptar tudo isso numa vida pastoril e bucólica. Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é a obra política, né, a obra desse autor. E aí, o que a gente tem aqui? Sob o pseudônimo de Critilo, Tomás Antônio Gonzaga ironiza nas cartas chilenas a prepotência e os desmandos do governador Luiz da Cunha Menezes, apelidado no texto de Fanfarrão Minésio, certo? Ainda há algumas dúvidas a respeito da autoria desta obra satírica, mas todos os indícios apontam para o autor de Marília de Dirceu. O que já se tornou consenso é caráter pessoal dos ataques, não havendo nenhuma insinuação nativista ou desejo de sublevação revolucionária nos meios. Então, aqui, em Cartas Chilenas, o Tomás Antônio Gonzaga ele faz críticas a esse governador de Minas Gerais, tá? Mas ele, no lugar de Minas Gerais, ele coloca o Chile, certo? E no lugar de Luiz da Cunha, ele dá o nome de Fanfarrão Minésio. E aí ele vai traçando, né, todas as fanfarrices mesmo desse homem, certo? Passo aqui para vocês a leitura. Se vocês se interessarem, vocês podem fazer a leitura aqui.